dividir com amor. A miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo mistura-se à da natureza moral que atulha os edifícios e residências de luxo com os guetos da promiscuidade libertina. O que podeis fazer parece quase sem sentido ou significação. Tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te excuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, ameniza-lhes os efeitos. Desde que não podeis erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com tudo, com toda a cota de amor, por mínimo que seja. Sempre podeis dividir do que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Joana de Ângeles. Essas mensagens que são entregues semanalmente, às vezes é até com tristeza que nós vemos várias delas deixadas no chão ou no assento, quando deveríamos levar estas mensagens para casa e pendurar na porta da geladeira, para no decorrer, levantou de manhã, lê ela de novo. Então nós pedimos, por favor, não deixem a mensagem jogada. Toda a preparação que tivemos, que sirva-nos de alento, de serenidade, de confiança, de bem-estar e de paz, porque é isto que o nosso Mestre aguarda de todos nós, para que possamos estar receptivos às orientações, aos esclarecimentos pertinentes aos ensinamentos de Jesus. Disse o Mestre que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, entendimento e da sua alma. Amar a Deus é amar as suas obras. Amar a Deus é amar a vida, a sua criação. Saibamos, pois, nesses instantes, avaliar o que recebemos, avaliar o que possamos fazer em detrimento com que o mundo nos oferece, sabendo determinar os valores vivenciados ante o próximo. Muito obrigado, Senhor, por esses instantes que possamos todos nós recebermos as tuas bênçãos, tanto quanto o tribuno da noite, que ele possa ser envolvido pelo teu olhar terno e meigo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Pedro, a palavra é sua. Você quer ficar lá? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver. Estou muito grato pela oportunidade que a direção da casa me deu, essa oportunidade de poder estar aqui. É muito gratificante conhecer uma casa que você sente que ela é bem acolhedora. Isso é muito bom. E a gente vai vendo realmente que há um bom trabalho, uma boa divulgação. E o próprio povo, né? Um povo acolhedor. Isso é muito gostoso de estar. A gente se sente como se fosse da casa, né? Então, fico muito grato pela oportunidade. Eu gostaria um pouco, hoje, de falar de perdão.
Para falar de perdão, nós precisamos falar de Jesus. Falamos de Jesus, ele falou do perdão, precisamos falar de nós. Nós acostumamos e lemos tanto sobre o perdão, de repente parece que fica um vazio, parece que às vezes isto quase não significa mais nada. Parece que é o grande obstáculo que nós encontramos hoje nessa nossa trajetória para nos redimir. Parece que a ausência do perdão em nossos corações tem nos prendido ao planeta Terra. Encontramos em nós mesmos, na maioria das vezes, o ponto de partida dos males dos quais nós nos lamentamos. Observemos bem, se não somos nós mesmos o ponto de partida dos males que às vezes nós lamentamos. Buscamos livrar-se de alguma perturbação, de algum mal-estar, mas esquecemos de olhar para nós. Bom, vamos lá. É toda uma história, tentei preparar da melhor maneira possível. Nós entendemos que Jesus, o mestre dos mestres, viveu intensamente esta lei, a qualidade de vida, a lei maior, a lei do amor. Vivia intensamente toda esta lei, não se perturbava. Foi autor da sua história no seu sentido mais pleno. Jesus vivia toda uma história, vivia a sua lei, e era um tanto, vamos dizer assim, feliz, mesmo com todas as contrariedades. Compreendia como nenhum de nós, ou como nenhum outro pensador da história, a excelência da vida. Como é que nós vemos a vida, toda essa excelência? E ele compreendia no seu sentido mais pleno. Cada um de nós, independente dos nossos erros, nós somos para ele uma joia rara, uma pedra preciosa. Somos únicos no palco da vida. E Jesus jamais desistiu de nós, jamais desiste, jamais desistirá. Entendemos então que somos como um diamante, uma pedra preciosa, coberto de cascalhos ainda. E Jesus reconhece em cada um de nós essa pedra preciosa, ou este ouro que ainda se acha a ser garimpado. Nós desistimos de quem nos decepciona, na maioria das vezes, mas para Jesus ninguém é incorrigível. Por que para nós as pessoas são incorrigíveis? Às vezes um filho problema, um familiar problema, por que ele é incorrigível para nós? Onde é que está a dificuldade de nós vivermos? Achamos que não tem conserto, não dá para consertar, mas para Jesus ninguém é incorrigível e usa o tempo. E nós não entendemos ainda que muitas vezes, de todas as ferramentas, de todos os valores que nós conhecemos e tentamos utilizar na nossa própria causa, a ferramenta maior é o tempo. O que é que fazemos com o tempo? Olha só, para nós refletirmos, pensarmos um pouco o que estamos fazendo das nossas vidas. E teremos tantas chances quantas se fizerem necessárias. Quais são essas chances, essas oportunidades que a providência maior nos concede, se não são as reencarnações? Teremos, não importa, colheremos tão somente aquilo que plantamos, mas sempre com a finalidade de evoluir sempre. E evoluímos, não estacionamos, não voltamos para trás. Podemos até acumular algum débito, mas de todo o mal parece que nós tiramos algum bem. Então nós teremos quantas se fizerem necessária. Talvez desse planeta, num outro, eu não sei
como será, né? Então, nós começamos a entender a necessidade dessa reencarnação. Deixa eu ver que estou aqui. Estou com alguma dificuldade aqui. Eu não estou conseguindo mexer aqui. Chances quanto forem necessárias, nós parece que frustramos Jesus. Não frustramos, mas Ele jamais desiste de nós. Jesus sabe e sabia que valia a pena investir em nós, seres humanos. Sabe que somos criações divinas, somos um elo de amor. Ainda que a sociedade, nós, a sociedade, muitas vezes ou queiramos eliminá-lo, ou como na época, vocês vão entender porque eu estou dizendo, voltando um pouco na época, queríamos eliminá-lo como lixo social, ele ainda não desistiu de nós. Nós falamos então que muitas vezes nós desistimos das pessoas que nós mais amamos, mas Jesus não. O amor de Jesus, o amor maior, isso o controlava. Naquela época, tempos difíceis, isso o tornava líder de si mesmo. Pode-se ver que quando nós conseguimos amar de maneira profunda, de maneira correta, nós somos líderes de nós mesmos, nós temos uma liderança, nós temos calma, nós somos mansos, porque nós começamos a entender o valor do amor. Parece até um tanto fútil isto, mas nada funciona sem o amor, nada, tudo se desequilibra, tudo se cai sobre terra. E onde é que nós temos as grandes dificuldades? Senhor, é sempre no seio da família, nos nossos laços consanguíneos, na parentela. O que é que nós estamos fazendo das nossas vidas, do nosso tempo, dos ensinamentos? Há alguns amigos que dizem que nós crucificamos Jesus todos os dias. No território, então, da emoção, Jesus era diferente. Tinha o controle de tudo, se autodenominava pelo amor. Nós vamos ver, falando do perdão, nós vamos ver uma passagem complexa e interessante da história, onde milhares de judeus, eles eram lúcidos e sensíveis, eles amavam profundamente Jesus. Jesus era muito amado, mas também era muito odiado por outros, seus perseguidores. Será que queriam o mal de Jesus? Havia um grupo de líderes, os fariseus, que o odiavam. Mas eles odiavam porque seguiam uma lei, a lei de Moisés. E visto, quando Jesus traz a lei do amor, isso contradiz aquilo que eles tinham de interesse primeiro. Bom, porque tinham aversão pelo seu comportamento afetivo e tolerante, Jesus era socialmente admirado pelos seus valores, mas também odiado por outros. E os fariseus precisavam de um álibi para condenar Jesus, sem causar uma revolta social. Pois nós falamos dos que perseguiam Jesus, mas o que os amavam, eu acredito que eram muito maiores. Tanto é que os fariseus tinham medo dessa revolta social e precisavam de um álibi para derrubar Jesus, para condená-lo, sem causar essa revolta social. Resolveram então preparar uma armadilha psíquica. Se nós estivéssemos vivendo aquela época, nós diríamos que seria quase insolúvel. Hoje, porque nós conhecemos a história, falamos que é simples, seria quase insolúvel. E certa vez, uma mulher foi pega em adultério, em flagrante. E os fariseus arrastaram essa mulher para o meio, para o local onde o mestre ensinava uma grande multidão. Dizem que a cena era terrível. Essa mulher, uma prostituta da época, elas eram trazidas em praças públicas
e mortas apedrejadas. Deve ser, eu fico imaginando uma cena de terror. Eu imagino o terror, a tensão que aquela mulher estava sentindo naquele meio. Seus algozes com as pedras na mão, pronto para atirar, achando que fazia justiça. E levam a Jesus. As vestes da mulher, a parte de cima eram rasgadas, seus seios ficavam à mostra. Era uma cena terrível. Eu, particularmente, se vivesse na época, eu diria que apedrejasse então o homem também junto. Porque só a mulher, né? Vamos lá, mas não foi assim que Moisés fez. Era um missionário divino, missionário de Jesus, estava lá, era o nosso precursor do Cristo. E sobre clamores de compaixão inaudíveis, essas mulheres eram apedrejadas. Realmente era uma cena de terror. Como sempre a história, e nós sabemos, a violência atrai violência. Não atrai? Atrai uma grande multidão. Será que a violência hoje também não atrai a nossa atenção? Quando nós ligamos um meio de comunicação como uma TV dentro da nossa casa, nós permitimos que toda a violência impregne a nossa casa. Porque o aparelho de TV, ele é o maior emissor de energias magnéticas que nós jogamos dentro do nosso lar. Nós compartilhamos, pelo meio de comunicação, toda essa violência. Mas o que nós estamos aprendendo? Não deveriam ser nós o primeiro a ter aversão a essas violências? O problema não é a violência, é nós, é o interesse, é nós que ainda temos diante de nós esse interesse pela violência, mesmo que nós falemos, nossa, que pena, mas ainda estamos lá participando. Tentar defender então uma prostituta na época era uma loucura. Ela inscrever-se para sofrer o mesmo castigo com ela. Quem se atreveria a defendê-la, aquela mulher que estava colocada em meio, porque dentro da lei dizia que era para ser apedrejada. Mas Jesus, ele tinha coragem e o desprendimento de correr o risco por nós, por ela, por nós, e correu, se fez por nós. Por que Jesus corria o risco? Porque correu o risco, porque até morreu por nós. Porque o mestre da vida, ele consegue encontrar ouro escondido em meio à lama. Será que nós não trazemos lama, não estamos envolvidos pelas lamas do orgulho, da maldade, da perversidade, da ira, da ignorância, do orgulho? Será que não é isto que os nossos benfeitores querem dizer para nós? Quando Jesus conseguia encontrar ouro, pedras preciosas em meio às lamas, os cascalhos. O que é esses cascalhos, senão as lamas, senão as nossas vaidades, as nossas iras, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a prepotência, a falsa superioridade. O que era Jesus com toda a sua grandeza? Quando todos nós, muitas vezes, nos autoelegemos, Jesus só dizia que ele era, eu sou filho do homem. E nós? Por que queremos ser mais? Se ele que era o maior, se fazia o menor. Porque nós, tão pequenos, queremos nos autoeleger. Não entendemos ainda a sua lição. E vamos sofrendo com isto. Parece que às vezes ele nos olha e nos vê como crianças ainda no entendimento. Mas sabe que cresceremos e vamos crescer. Nós muitas vezes não protegemos nem quem amamos. O que é o amor incondicional? Jesus ama-nos incondicionalmente. Ah, mas eu também amo meus filhos incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente?
Amar incondicionalmente é pôr limites, é não dar tudo que eles querem, ou tudo que eles acham que precisam. Não somos nós limitados pela providência divina? Isso não é o amor incondicional, o verdadeiro amor? Me lembro uma passagem na minha infância muito difícil. Eu fui criado com polenta. Não que eu não goste de polenta, mas eu não como. Até porque uma bronca. Não deveria, mas eu não como. Até acho gostoso ainda. Não cresci muito, mas me sinto extremamente forte fisicamente. Porque eu comia polenta com meio ovo, ou com vinagre, ou com limão. Era assim a nossa vida. Era uma vida muito difícil, cerquilho 7, 8 mil habitantes. Eu fico horrorizado quando vejo comida ser jogada, alimento. Meu Deus, o que estamos fazendo? Então, hoje eu agradeço a Deus, porque eu fui privado disso que nós não privamos nossos filhos hoje, dos Danones. Eu não tive essa oportunidade. Na época eu até me sentia um pouco entristecido por não ter acesso a isso, mas hoje eu agradeço por não ter tido. Então, está vendo? Temos a vida que precisamos. Hoje eu gozo de uma saúde relativa, até não tenho problema de saúde alguma. Tudo isso é alimentação. O que pensamos ser o mal, então, é o bem. Será que é esse amor incondicional que Jesus permitiu-me, me pondo naquele lar que me privou de tantas coisas que eu achava necessário, mas que no fundo não tinha necessidade alguma? Olha só como é a vida. Mas Jesus era diferente em suas ações. Não era. Interromperam Jesus, colocaram a mulher toda esfolada no centro da multidão, e sobre os olhares espantados dos presentes, tanto dos seguidores, dos simpatizantes, como daqueles que tinham antipatia a Jesus, proclamaram que ela tinha sido pega em adultério, e seguindo a lei, teria que morrer apedrejada. Olharam para Jesus e fizeram uma pergunta fatal. Mestre, ainda chamam de mestre, qual é seu veredito? Eles conheciam e sabiam que Jesus conhecia as leis mosaicas. Nunca haviam pedido nada para Jesus decidir. Nenhuma questão, qualquer questão que fosse. Porque então, de repente, estavam lá pedindo que Jesus desse o seu veredito. Na verdade, essa pergunta era para incitar a multidão contra ele, para que assim ele fosse apedrejado junto com ela. Ninguém imaginava qual seria a resposta de Jesus na época, pois Jesus discursava sobre a compaixão, sobre o perdão, e discursava como ninguém jamais discursou sobre a face de terra, e jamais discursará. Jamais alguém superará o Cristo. Todas as suas informações, todo o seu ensinamento, todo esse código de vida, ninguém superará. É o máximo, é o mestre, e será para sempre. E se Jesus se colocasse ao lado dela, teriam como justificar a morte de Jesus, porque ele estaria tomando o lado daquela adúltera, e era da lei que assim ocorresse. Se condenasse a mulher, então, iriam contra si mesmo ele iria, contra a sua própria fonte de amor, de luz, daquilo que ele ensinava, daquilo que ele discursava. Estaria em contradição com tudo aquilo. A multidão fica paralisada, porque na época nem sabia qual era a resposta. O que vai fazer Jesus? O que nós faríamos se nós estivéssemos sobre a mira de um malfeitor? O que nós faríamos se estivéssemos nos nossos últimos minutos de vida? Pensemos agora. Um malfeitor adentra onde nós nos encontramos e põe uma arma sobre nós e ameaça a nossa vida. O que nós faríamos?
Ou informamos que temos alguns minutos de vida? Ou então, que atitude nós tomaríamos se fôssemos despedidos subitamente de nossos trabalhos? Como é que nós agiríamos nesse estado tão brusco, inesperado? Como é que nós faríamos? Que reação nós teríamos se alguém que nós amamos muito nos causasse a maior decepção das nossas vidas? Como nós lidaríamos com isso? Pensemos um pouco. Há quem diga que nós somos só emoção. Outros dizem que temos um pouco de razão. Outros dizem que não temos razão alguma ainda. Não sei dizer. Mas que eu sou emoção só, por mim eu posso dizer, eu sou só emoção ainda. Então, que reação teríamos? Que comportamento teríamos se tudo o que mais valorizamos estivesse por um fio, correndo o risco de nós perdermos subitamente tudo, aquilo que mais amamos, um filho, um ente querido, um pai, um irmão, um amigo? Frequentemente, nós reagiríamos sem qualquer lucidez no momento desse de tensão. Não reagiríamos? Nós teríamos algum autocontrole? Como é que nós ficaríamos? Não deveríamos, então, pensar um pouco nisso? Nesse momento de tensão, o que é que fazemos? É aí que nós dizemos coisas absurdas, incoerentes ao nosso irmão, à esposa, ao esposo, ao amigo, à namorada. Ferimos as pessoas que mais amamos, nos ferimos também. Mas não é bem aí, essas pessoas bem próximas a nós, que nós deveríamos então proteger mais, cuidar com mais carinho? O que é que nós fazemos? Começamos a pensar, dizemos coisas absurdas às vezes, mas depois que nós falamos, eu não queria dizer mentira, nós queríamos dizer sim. Só não precisávamos dizer, porque logo depois que nós dizemos, vimos que não tem razão alguma, e de que valeu tudo isto. Não é verdade? O medo, a raiva, a ansiedade, ela nos impedem a reagir sem pensar. Nós já ouvimos aquela história do Chico, quando ele diz, quando nós formos falar algo, que nós enchemos nossas bocas com água e contemos até 10. Será que Chico falou isso assim, simplesmente por falar? Quando nós contamos até 10, levam 6 segundos. O tempo. Nós temos o cérebro reptiliano, o cérebro não da reflexão, o nosso cérebro da reação, do impulso. Se aqui tivesse uma chapa quente, você põe a mão, o seu cérebro reptiliano, imediatamente ele faz com que você tire a mão. Se ele não funcionasse, você iria ficar com a mão queimando. São exatamente os 6 segundos que nós precisamos para levar à reflexão tudo que nós vamos fazer. São nesses 10 segundos, de 6 a 10 segundos, que nós causamos os grandes danos, que nós matamos, às vezes morremos, suicidamos-se, causamos grandes danos, destruímos uma vida. Aí quando você volta à razão, à reflexão, você já o fez. É o tempo que o nosso cérebro precisa para registrar e levar à reflexão. Olha só como tudo tem um sentido. O medo, a raiva, a ansiedade, então, nos impele sempre a reagir sem pensar. Os instintos nos controlam. Na maioria das vezes, a nossa inteligência. O Mestre Jesus, então, estava sobre o fio da navalha. Na visão daquela multidão toda, não tinha como
Ele não tinha saída. O drama da morte parecia rondá-lo. E aquela adúltera, aquela prostituta, também se achava já certa. Ela iria morrer. E sob o olhar da multidão, parecia que ia desmoronar todo o seu projeto de vida. Nós achávamos que íamos, ou pelo menos na época, todo aquele trabalho iria vir por terra abaixo. Os seus opositores estavam completamente dominados pela raiva, pela ira. Eles tinham oportunidade única. Jesus não tinha saída. E a qualquer momento as pedras seriam atiradas e a cena de terror se iniciaria. Foi desse clima irracional que foi cobrado Jesus para dar a resposta novamente. Todos estavam agitados, impacientes, esperando as palavras de Jesus. Mas a resposta não veio. Ele usou a ferramenta do silêncio. E ele nos deu uma grande lição naquele momento de tensão, e nós não paramos para pensar essas pequenas minúcias que está nesse ensinamento de Jesus. E ele revela para nós que num clima em que ninguém pensa, a melhor resposta é não dar a resposta. Nós fazemos isto. Houve um caso que a mulher chega com o cartão de crédito totalmente estourado e vai falar para o marido, mostrar o que ele faz. Isso um amigo meu ocorreu, ele falou, olha, eu tive vontade de quebrar, mas eu fiquei quieto, eu não falei nada. E logo passou, eu tive que cobrir. É assim às vezes. Quando o marido chega em casa tenso, nervoso, as coisas não deram certo, às vezes a mulher não tem que se calar para o tolo do marido falar. Muitas vezes o homem chega em casa e não tem que se calar para a tola da esposa falar. Quer dizer, tolo é que você está num momento ruim. E a melhor resposta é não dar a resposta a uma agressão no momento que você está tenso. Você não contribui para esse momento de dissensão. E são tão rápidos esses momentos, se nós conseguirmos nos conter, centrar, eliminamos uma grande tragédia, um mal-estar, um distúrbio familiar. E Jesus, então, não deu a resposta. Ele usou a ferramenta do silêncio. Revelou-nos, então, que num clima, a melhor resposta é não dar a resposta. Nós precisamos procurar a sabedoria do silêncio. Quantas vezes nós evitamos grandes males? Eu estava numa época, uma grande dificuldade, em alguns conflitos de família. Estou dentro da doutrina espírita há 28 anos. Todos os meus filhos são espíritas, todos trabalham, eu tenho 4, minha esposa, todos. Mesmo assim você tem conflitos, nós temos uma empresa, trabalhamos juntos, então naturalmente tem alguns conflitos. Mas o pai orgulhoso, ele não cede, é ele que manda, é aquele que ainda olha e controla pelo olho. É ruim isso, mas funciona às vezes. E no momento de tensão, quando parece que está se perdendo tudo, um amigo me disse uma vez, um amigo espiritual, numa mensagem, mude você e você muda tudo ao seu redor. Eu entendi que eu não podia modificar o mundo, mas eu poderia modificar o meu mundo. E toda aquela harmonia que parecia ir por terra abaixo, nós sempre tivemos, nós conseguimos retomar. Muitas vezes nas nossas vidas, nos nossos conflitos, no nosso dia a dia, isso ocorre. É da natureza, nós somos humanos. Nós pensamos diferentes. Às vezes não gostamos do mesmo gosto do outro. Como é que fazemos? Precisamos conviver, precisamos nos calar, precisamos usar a ferramenta do silêncio. Nós usamos a ferramenta do silêncio. Podemos começar, se não o fazemos. Nunca esqueçamos, então, nossos maiores erros são cometidos enquanto navegamos nas
quando nós não navegamos nas calmas águas da emoção. Mas enquanto atravessamos os vales da ansiedade, é que causamos os grandes danos. São nesses momentos, então, que dizemos palavras que não deveríamos dizer, que ofendemos, que agredimos. É o momento de usar o silêncio. Porque depois que falamos, causamos um dano, machucamos tanto a pessoa. Por que machucar? Se é a pessoa que mais nos ama e está no seu momento ruim, nós estamos, sempre estamos. Jesus voltou-se para dentro de si. Será que Jesus ficou tenso, com medo, assustado, com todo aquele alvoroço? Eu tomei a liberdade de achar que não. Como nós, uma raça incrédula e depravada, como ele assim dizia, poderia causar terror ao mestre? Alguém diz que sim. Respeito, mas eu acho que não. Ele era senhor na sua própria causa, ele era seu líder, ele é autor na sua história. Jesus é o nosso governador planetário, então ele era um líder nato, não poderia sentir pavor, medo, no momento de tensão. Como líder, executou todos os mecanismos psíquicos sobre a aura do silêncio. Foi autor da sua história no momento em que qualquer psiquiatra seria vítima. Como ele lidaria com aquela situação? Ah, mas é fácil só fazer isso. Hoje que nós sabemos. Jesus teve uma atitude inesperada num clima aterrorizante. E começou a escrever na areia. Era de esperar tudo, menos esse comportamento de Jesus. Assim diz alguns historiadores, alguns confrades nossos. Os seus opositores, então, ficaram perplexos com a atitude de Jesus. No momento de tensão, ele usa o silêncio, agacha-se e escreve na areia. Somente alguém que é líder de si mesmo é capaz de ter essa coordenação muscular, serenidade, para escrever no momento onde todos estão querendo assinar sua sentença de morte. E Jesus lá estava com toda a segurança. Somente quem tem domínio próprio é capaz de encontrar um lugar de descanso em meio a um momento, um local de terror. Jesus era livre para escrever ideias onde um homem comum, como nós, entraríamos em pânico. Novamente nós dizemos que era autor da história, era um líder de si mesmo. Seus gestos fascinantes, serenos, deixam abismada a psicologia. Quem diz isto nessa pequena frase é Augusto Cury. Ninguém sabe o que Jesus escrevia. O que será que Jesus escrevia? Alguns dizem que é uma coisa, outros dizem que era outra. Mas deveriam ser frases de grande conteúdo, porque o mestre não tão somente riscaria. Ele devia estar escrevendo alguma coisa. Talvez escrevesse algo que demonstrasse a nossa intolerância humana. Talvez a facilidade que nós temos de julgar os outros. Talvez a incapacidade que temos de encontrar tesouros detrás da cortina de erros. Quanto nós erramos, quanto vamos errar. Parece que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Até quando nós vamos errar? Talvez a incapacidade que temos então de encontrar ouro detrás da lama. Talvez ele escrevesse então que o perdão seria atributo dos fortes e a condenação dos fracos. Porque quando nós condenamos ou julgamos ou culpamos, nós estamos na condição do fraco. Aquele que compreende, que aceita, que espera, ele é mais forte, se faz forte. Ele vive, ele convive. Então o foco de tensão foi pouco a pouco se dissipando com o gesto de silêncio de Jesus. Porque naquele momento de tensão,
a melhor ferramenta é o silêncio. Isso tudo nós precisamos aprender, que podemos transportar para as nossas vidas no momento de tensão também. Nós vemos grandes desastres nas famílias, nos meios da sociedade, porque não conseguimos utilizar da ferramenta silêncio para um momento de reflexão. Aquela multidão começou a sair então da esfera instintiva do desejo de matar para a esfera da razão. Começou a pensar: o que estamos fazendo? Muitos dizem que se colocou no lugar da mulher que lá estava. Outros foram tocados pela misericórdia divina. E Jesus, com a calma de um líder, prepara um golpe que nos libertaria do cárcere intelectual, levando-nos à razão. E ele golpeou com uma lucidez impressionante. Disse que aquele dentre nós, ou dentre aqueles que lá estivessem, que atirasse a primeira pedra. Jesus, ele autorizou a tirar a pedra nela, mas mudou a base do julgamento. Você, imaginem, ele autoriza, mas muda a base do julgamento. Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Olha só, quem de nós, se não conhecêssemos a história, teríamos esta visão, senão um líder como Jesus, o nosso governador planetário. Teremos então que pensar também antes de reagir em qualquer situação, em qualquer momento, em grandes situações, em grandes tribulações. Teremos que avaliar a história antes de julgar, se é que temos o direito de julgar alguém. Como nós vamos julgar? Nós não conseguimos, não conhecemos a história. Havia um jovem extremamente revoltado com a sua criação. Era espancado pela sua mãe. Seu pai, um trabalhador, mas um alcoólatra. E ele trazia uma mágoa excessiva, um rancor, e perdurava por muito tempo em seu coração. Ele não conseguia perdoar, porque nós queiramos ou não, nós mais antigos, sofremos um pouco mais. Hoje tudo evolui, hoje nós pensamos que a educação é no diálogo. Na época era diferente, os tempos eram difíceis, eram outros. E ele tinha uma revolta muito grande. Não perdoava sua mãe em hipótese alguma. E os tempos foram se passando, e num determinado tempo da sua vida, com 45 anos aproximadamente, um dia ele leu uma frase tão simples: como dar o que não se tem, ou como dar o que não recebeu. E ele pensou imediatamente na mãe dele. Acho que ela não deu porque não tinha. E ele foi consultar, ele foi ver a história da mãe dele. A mãe dele, criada no orfanato. As madres da época tinham um regime militar. Se nossos filhos estão com gripe, nós damos xarope com sabor de morango. Aquela menina com 5 anos, quando ficava com gripe, tomava óleo de rícino de garrafão. Era assim que era. Não tinha amor, era tudo igual. Não recebeu como vai dar. Ele diz que ele conseguiu perdoar, porque ele conseguiu entender que não se pode dar o que não tem. E a vida é assim. E choraram os dois. Olha só, nós não fazemos porque queremos, nós fazemos porque não sabemos, nós julgamos porque não conhecemos.
para julgarmos alguém, nós precisamos colocar no lugar daquele alguém, com a cabeça daquele alguém, com a criação, com a cultura, com as informações. Talvez fizéssemos pior. É assim que nós conseguimos perdoar. Para perdoar, precisamos começar a compreender. E aí, é todo um processo. Nós entendemos isto como a vida simples. Teremos então que avaliar antes de julgar, se é que temos direito de julgar. Precisamos olhar no espelho de nossa alma, porque geralmente olhamos e vemos no outro aquilo que somos. Identificamos, criticamos porque nós somos, na maioria das vezes. Colocar então-se no lugar do outro, seguir sempre a lei, fazer ao outro tudo que desejemos para nós, e não fazer ao outro o que não desejamos para nós. Essa é da lei. Se nós perdêssemos o Evangelho, ele desaparecesse, esse único mandamento, nos manteríamos dentro da lei. Era isso que eu queria passar, essa informação que eu queria trazer. Mas antes disto, para completar, eu queria passar uma mensagem, essa eu vou ler, eu acho maravilhosa. É para a família. Eu não consigo ir numa casa espírita, explanar qualquer que seja o assunto com toda essa minha deficiência. Embora a cabeça seja grande, o cérebro é pequeno. E a gente não consiga falar da família, do valor, da célula do mundo. Porque somos infelizes. É tão simples, podemos ser felizes. Nós ausentamos da nossa vida a terapia do elogio. Sim, algumas vezes, em algumas situações, o elogio é uma serpente. Mas estamos falando de nós, seres comuns, da vivência, sobrevivência, dos valores. No fim do ano, antes de ler esta mensagem, um filho meu, nós tivemos um churrasco de confraternização na empresa. Ele ficou meia hora falando para mim, relembrando das nossas brincadeiras, do nosso futebol, das nossas encrencas no campo. Quando eu levava ele a assistir jogo, eu não perdia um jogo dele. Eu largava tudo e ia. E ele começou a falar disso tudo. Como é gostoso. Não tem presente maior para o pai quando ele escuta de um filho um valor que ele recebeu. São coisas tão pequenas, mas que fazem grande diferença na nossa vida. Então vamos falar da terapia do elogio. Dizem aqui que renomados terapeutas que trabalham com famílias divulgaram uma recente pesquisa onde nota-se que os membros das famílias brasileiras estão cada vez mais frias. Não existe mais carinho, não valorizam mais as qualidades, só se ouvem críticas. Como criticar o meu pai, a minha família, se eles deram tudo o que eu tinha? Vocês acham que dá para construir um sobrado se tiver o primeiro andar? Não dá. Quem dá o primeiro andar para nós? Nossos pais. E não falo de valores materiais, falo da vida, da educação, da formação. As pessoas estão cada vez mais intolerantes e se desgastam, valorizando os defeitos dos outros. Por isso, os relacionamentos de hoje não duram. As pessoas só criticam, não há um elogio. A esposa passa a roupa com tanto carinho, prepara o almoço, e nós não elogiamos. Elogiamos? Ainda criticamos. Mas a esposa também não elogia, às vezes, nós, né?
Então não vemos mais homens elogiando suas mulheres, ou as mulheres elogiando seus maridos, não vemos chefe elogiando o trabalho de seus subordinados, de seus colaboradores, não vemos mais pais e filhos se elogiando, se abraçando, conversando, falando história, recordando, amigos. Só vemos pessoas fúteis valorizando artistas, cantores. Por consequência, pessoas que usam a imagem para ganhar dinheiro, e nós valorizamos. Por consequência, são pessoas que têm a obrigação de cuidar do corpo e do rosto, não são? Elas não vendem a imagem. Essa ausência, então, de elogio tem afetado muitos as famílias. E nós ficamos aí vangloriando esses artistas. A falta de diálogo em seus lares. Como é que está o diálogo nos lares de vocês? No nosso lar. Nós conversamos ou assistimos às novelas das 9? E levamos nossos filhos para assistir juntos? Me perdoem da minha colocação. Esse é eu falando. Ensinamos eles que o que é normal, aquilo que está mostrando lá normal, eles vão entender que é normal. Será que não? Como é que nós estamos conduzindo? Que o diálogo, o excesso de orgulho impede que as pessoas digam o que sentem e levam essa carência para dentro dos consultórios. Lá elas conseguem se abrir. Por que não em casa, com o esposo, com a esposa, com a família? Não é o lugar mais certo. Quantos casamentos se destroem por falta de diálogo? Eu estava numa casa aqui em Piracicaba fazendo uma palestra e tinha um casal com 65 anos de casado. Muito simpáticos. E eu provoquei uma conversa com eles, assim, nós tínhamos acabado, e ela me falou assim, uma senhora muito simpática: pensa que nós não brigamos? Nós brigamos. Jamais nós dormimos sem orar juntos. Mesmo de mal, nós orávamos. Olha os valores. Isso é que nós perdemos, esses valores. Os filhos querem ver os pais bem. Nós pais, queremos que nossos filhos nos amem. Cuidemos bem da mãe dele e eles vão nos amar profundamente. A mãe deles é tudo. Então nós vemos casamento destruído simplesmente pela falta do diálogo. E acabam procurando em outras pessoas aquilo que não conseguem encontrar dentro de casa. E tem tudo dentro de casa. Eu jogo futebol numa chácara e um dia eu falei para os meus amigos: eu tenho fidelidade com a minha esposa desde que eu casei. Imagine, todos dão risada, acham absurdo. Não, eu tenho. Eu vivo hoje um momento especial, com 35 anos de casado. Como é bom você chegar nesse tempo, onde você não tem mais necessidade, vamos dizer assim, extraconjugal, coito sexual. Isso já não faz diferença para você. Mas a convivência, a presença, o carinho, isso é importante. Isso tudo se constrói no decorrer da vida. Comecemos então a valorizar as nossas famílias, os nossos amigos, os alunos, os nossos colaboradores. Vamos elogiar o bom profissional que trabalha conosco, a boa atitude, a ética, a beleza de nossos parceiros e nossas parceiras, esposa, esposos. Comportamento de nossos filhos, como é importante. Vamos observar que as pessoas gostam. O bom profissional, o bom filho, o bom pai ou a boa mãe, o bom amigo, a boa dona de casa, a mulher e o homem que se cuidam. Enfim, vivemos numa sociedade em que um precisa do outro. Sempre.
nós sentimos necessidade de gente. É impossível viver só. Os elogios são a motivação na vida para qualquer pessoa, e como é gostoso você receber um elogio, isso te motiva. Então elogie alguém hoje. Quantas pessoas você pode fazer feliz hoje elogiando de alguma forma? Não deixe de elogiar, isso é muito importante. E eu queria terminar minha noite, né? E começando a elogiar vocês. Como foi bom estar, ver a atenção de vocês, o carinho. Muito grato, muita paz. Nós que agradecemos.